Olá, suave? Depois de ter desafiado Shichibukai Miel, o maior espadachim do mundo, Zoro ficou gravemente ferido, e agora precisava de um médico. Então Luffy foi até Sanji, o garçom do Baratier que estava com seu chefe Zef, o perna de pau. Bom, Luffy explicou o que houve e seu amigo estava morrendo, só que o médico era em uma ilha a 2 dias dali, porém Sanji iria ajudar de qualquer forma, e o chefe, vendo que precisava fazer sua parte, pediu para Sanji separar algumas coisas, e ele iria cuidar disso. Então o chefe chegou com facas, um peixe fresco e uísque, e depois de costurar os pontos, o chefe colocou a pele do peixe para ajudar a cicatrizar. Só que como Zoro perdeu muito sangue, não sabiam se ele iria sobreviver ou não, mas teriam que estar com ele, contar histórias e estar presente para Zoro ganhar forças e permanecer nesse mundo. Já no navio da marinha, Miel estava esperando o vice-almirante em sua sala, e ele não trouxe o pirata de borracha como foi combinado, porém, como Shichibukai que era, disse que ninguém mandava nele, nem mesmo o governo mundial, e o lance que ele também queria ver o que aconteceria quando Luffy chegasse na Grand Line, e não era segredo para ele que Monkey D. Luffy era neto do almirante. Então talvez conseguiria achar o One Piece. Isso deixou o vice-almirante tão nervoso que acabou quebrando toda a sala dele, e disse para Kobe que iria jantar em outro lugar. Já o cozinheiro Sanji começou a fazer comida para o bando do Chapéu de Palha, e Luffy concentrado estava limpando a Wadavishi Moji, que era a espada especial que Zoro tinha, e estava fazendo isso para quando ele acordasse ela estivesse pronta, e pediu para Sanji fazer a comida favorita dele, o nigiri na cerveja, pois estava confiante que Zoro acordaria. Já Sanji contou que seu chefe já foi capitão pirata, na verdade o capitão dos piratas cozinheiros, e era conhecido como Zef Perna Ruiva, e contou como se conheceram. Há 9 anos atrás Sanji estava no navio de passageiros da Orbit, e ele era um dos aprendizes de cozinheiro, que seu maior sonho era ir para o All Blue, o lugar que sonhava que tinha peixes e especiarias raras. Mas os outros cozinheiros riam dele, dizendo que esse lugar não existia, e nesse momento a Orbit foi invadida por piratas que era justamente o capitão Zef, que provou a comida e queria temperar com orégano, mas Sanji o atacou por estragar o seu prato, e achou interessante o garoto de boca suja saber cozinhar e ainda dizer que iria para o All Blue. Porém, nesse momento uma onda derrubou o Orbit, e Sanji acordou a Drivo em uma ilha, e estava junto com o capitão Zef. Todos tinham morrido, segundo ele, e eram os únicos sobreviventes naquela ilha. A comida era pouca e apenas 2 sacos, e cada um teria que ficar com um, e observar em um ponto da ilha se avistavam o navio. No segundo dia, Sanji verificou a comida, no terceiro se tinha água, e assim foram se passando 25 dias. E um dia chuvoso, Sanji até viu um navio, mas ele não avistou o garoto e foi embora, e agora já eram 30 dias, e a comida estava quase acabando. Nisso se passaram 50 e depois 70 dias, e a comida acabou de vez, e como Sanji ficou com o saco menor, achou que o do capitão teria mais comida. Mas ao chegar lá com uma faca e rasgar o outro saco, só tinha uma pilhagem de joias e 0 comida, e o que o capitão fez para sobreviver, na verdade foi arrancar sua própria perna e comer nesses 70 dias que se passaram. Ele fez isso porque também tinha um sonho de achar o All Blue, e sabia que era real, e o seu tempo estava acabando, mas deixaria esse sonho viver em Sanji, e por isso deu toda a comida para ele, para o garoto sobreviver naquela ilha. Bom, segundo Sanji, eles ficaram lá 85 dias, e o capitão salvou sua vida, e agiu como um verdadeiro capitão. Já Nami achava que Luffy tinha que ter impedido Zoro de lutar com Minhao, mas Luffy explicou que faria qualquer coisa para salvar Zoro, menos ficar no caminho do sonho dele, e para Nami, nem todo mundo conseguia seguir seu sonho. Já o vice-almirante conversou com Kobe sobre Luffy ser seu neto, e ele fez de tudo para que seu neto virasse um marinheiro, mas ele só pensava em ser pirata, e queria capturá-lo para arrancar essa ideia da cabeça dele. Mas Kobe explicou que passou um tempo com Luffy, e que nada que o vice-almirante fizesse mudaria o fato de Luffy ser um pirata. Talvez ele tinha que mudar o objetivo e deixar ele viver sua vida de pirataria. Então o vice-almirante disse que faria uma reunião com toda a equipe, para decidir o que fazer. Já no Baratier Arlong, o pirata Homem-Peixe e seus homens chegaram cheios de fome, tirando um cara da mesa, pois queria fazer sua última refeição com todo mundo para ali, e disse para o chefe Zef, que era dono do Vestral, e estava atrás de um pirata com chapéu de palha, pois ele tinha algo que pertencia a ele. O chefe Zef disse que não conhecia ninguém com chapéu de palha, e traria qualquer refeição que ele quisesse sem custo nenhum.
Só que Arlon explicou que já estava servido, e se ele não trouxesse o pirata do chapéu de palha, começaria a devorar as pessoas por ali. Nami avisou que Arlon estava no Baratie atrás de Luffy, justamente por causa do mapa da Grand Line. Então Luffy, Sanji e Usopp já queriam defender o lugar e salvar as pessoas. Mas Nami explicou que ele era o pirata mais perigoso do Vestral, com a maior recompensa até então, e o mataria, mas Luffy estava nem aí para isso. Arlon estava fazendo terror com os clientes, dizendo que os homens-peixes eram superiores a todos os humanos. Luffy chegou, e Arlon achou que pela fama Luffy era maior. Luffy, por sua vez, nunca tinha visto um cara de peixe tão feio assim. Arlon só achou ele por causa de Bug, o palhaço demente, que Luffy apelidou ele de Boguinha, e que os piratas peixes partiram ele em várias partes, só deixando a cabeça, e ele ouviu a conversa de Luffy desde que se encontraram, pois sua orelha estava no chapéu de palha de Luffy esse tempo todo. Arlon disse que pegaria o mapa e roubaria todo mundo daquele lugar, então Luffy já queria lutar. Só que Zeff atirou em Arlon, e o homem-peixe o atacou. Então Sanji já começou a lutar e mostrando que era habilidoso, só que não foi páreo para o homem-peixe. Luffy já queria usar o Gomu Gomu no pistol, só que não surtiu efeito em Arlon. E sua sequência de socos nem cócegas fez em Arlon, que segurou seus braços e disse que usaria ele como exemplo, o enviando para fora do Baratie e ali o pau fechou para cima de Luffy. Arlon desceu cacete nele, que por sua vez não desistiu, e até deu algumas porradas em Luffy. Só que a água do mar era o ponto fraco do pirata de borracha, e derrubou ele novamente, e Arlon agora até queria devorá-lo. Mas Nami apareceu e o impediu, dizendo para o homem-peixe que estava com o mapa, e isso tudo foi revelado. Nami só se juntou a Luffy para roubar o mapa da Grand Line, e na verdade ela era um membro leal dos piratas Arlon esse tempo todo. E antes de ir embora, Arlon jogou Luffy no mar. Já que ele comeu uma Konomi, o mar o mataria, e sim quase se afogou, mas Sanji o salvou, que assim que o tirou da água, ficou muito triste em saber que Nami mentiu para o bando do Chapéu de Palha. Já o vice-almirante fez o comunicado que não deixaria o bando do Chapéu de Palha soltos, pois teriam que ser tratados como criminosos, e agora em diante, caçariam eles para ser levados à justiça. No Baratie, Sanji limpava o restaurante e começou a discutir com os chefes que estavam desperdiçando a vida dele naquele lugar, e era para ele ir atrás do All Blue, só que isso só acabou sendo mais uma discussão dos dois. Luffy foi falar com Zoro e ele finalmente acordou, meio dolorido ainda, mas Luffy disse que Nami foi embora. Só que ele foi um bom capitão, segundo Zoro, e fez uma promessa, que ficaria ao lado de Luffy até achar o One Piece, ou morreriam tentando juntos, pois ele era seu capitão e Zoro o imediato. Usopp pareceu feliz por Zoro ter acordado e disse que foi ele que espantou o bando de homens de peixe e que ele era o grande capitão Usopp. Mas ainda não iriam para a Grand Line, segundo Luffy, e sim resgatar Nami. E mais um integrante entrou para o bando do Chapéu de Palha, Sanji, pois precisariam de um conselheiro. Se despedindo do chefe Zeff, agradecendo o velho por ter salvado e cuidado dele esse tempo todo, e partiram atrás da Nami. E para saber onde ela estava, Luffy roubou a cabeça do palhaço Bug e ele seria o guia e levariam eles até Nami. Então o jeito era seguir viagem, e apesar do acordo que Luffy ter feito com o palhaço, ele era um pé no saco, e Zoro quase o jogou no mar, e ele só não fez isso, pois precisavam achar a Nami. Zoro acreditava que Nami era mesmo do bando de piratas do Varlock e Sanji talvez outra coisa, e começaram a discutir, mas Luffy queria mesmo ouvir o motivo da boca dela. Então contando um pouco da vida dela, que quando era garota vivia feliz com sua mãe adotiva, Belmeré e sua irmã Nojiko, mas atualmente ela jogava e trapaceava contra os homens-peixes na sua ilha por alguns berris, e a Varlock agora queria vê-la com o mapa. Desde quando era criança na Vila Kokoyasha, ela sonhava em conhecer os mares, só que roubava livros da livraria. E como era pobre não tinha dinheiro. Só que sua mãe não gostava dessa atitude, pois roubar machucava outras pessoas. Ela ficou irritada por ser pobre e também por ter que usar as roupas da Nojiko, e que Belmeré nem era sua mãe de verdade. Ela levou um tapa por isso e correu da casa, só que mais tarde sua mãe foi falar com ela, que contou que quando trabalhava para a marinha, enfrentou piratas no reino de Okote, e ela estava totalmente sem forças e faminta e quase morrendo, e iria desistir, mas quando achou as duas, sabia que tinha que viver para cuidar daquelas garotas.
Essa era a lembrança que Nami tinha de sua mãe. Mas agora Arlong queria o mapa e disse que ela cumpriu muito bem a parte do acordo e era um membro valioso do bando. E quando os homens peixes dominassem toda a Vestlui, ela teria um lugar no seu império, mas ainda tinha mais um trabalho a fazer, pois ela tinha que cobrar impostos da Vila Kokoyasha, justamente a que ela cresceu. E mesmo ela dizendo que não era bem-vinda por lá, não teve jeito, pois ele precisava que um homem humano fizesse esse serviço. Já a marinha foi até o Baratie e o vice-almirante queriam informações com o chefe sobre o pirata do chapéu de palha, e como sempre ele disse que não sabia, mas para despistá-lo, o chefe iria fazer alguns bifes mal passados para o vice-almirante, e ele por sua vez gostou da ideia. Luffy e os outros chegaram a uma vila e parece que Arlong tinha passado naquele lugar, que era justamente a Vila Kokoyasha, que devia impostos para Arlong. Nami também estava lá para cobrar os impostos e deu de cara com seu irmão Gigo, que não gostou nada da sua presença por ali. O líder da vila era o Sr. Genzo, no qual ela conhecia desde criança, e ele sempre incentivava Nami a trabalhar e não roubar. E desde essa época Arlong já atacava a vila, só que dessa vez ele disse que aquela cidade era dele, saqueando, atacando e até virando casas com sua força, e foram seus homens que fizeram aquela cicatriz no Sr. Genzo. Porém para Nami aquele dinheiro não era o suficiente e a vila ainda estava devendo, e depois foi falar com Luffy, dizendo que nunca fez parte desse bando idiota do chapéu de palha e só enganou eles para pegar o mapa, e nunca mais queria ver a cara de nenhum deles. Palavras duras e talvez era hora de ir embora, mas para Luffy ainda tinha alguma coisa, e estava errada com Nami, então foi falar com o Sr. Genzo, dizendo que eram caçadores de piratas e precisavam falar com a garota do cabelo de outra cor, e ele explicou onde achariam ela. E foram até a casa dela, só que Nojiko já deu as boas-vindas com uma arma apontada para Luffy, mas eles queriam mais informações sobre Nami, que ela era do bando deles e sua amiga, mas Nojiko disse que ela era uma ladra mentirosa, e que duvidava muito que sua irmã tivesse amigos. Mas Sanji propôs algo interessante, fazer um jantarzinho para ela com poucos ingredientes e seria delicioso, e em troca ela dava mais informações sobre sua irmã, e como isso parecia bom negócio para encher o bucho, ela aceitou. E em falar em comer, quem estava devorando os bifes era o vice-almirante, mas mesmo estando delicioso, ele queria informações de Luffy, pois sabia que Zeff estava mentindo. Porém ele não disse nada, apenas abriu uma garrafa de um bom vinho para continuar enrolando o vice-almirante. Já no Arlong Park estava rolando uma baita festa, e os homens peixe comemorando que tudo estava indo como planejado. Só que Nami chegou, disse que tinha um problema com a Vila Kokoyashi, e também queria saber se ele iria cumprir parte do seu acordo. Mas Arlong não estava a fim de falar sobre negócios e era pela pegar uma bebida e se divertir, mas nesse momento membros da marinha apareceram. Era o capitão Nezumi e seus homens, e foram cobrar parte do negócio que tinham com Arlong para esconder informações da marinha sobre ele. Porém aquele dinheiro estava pouco, e estava cada dia mais difícil esconder os rastros deles. Então discutiriam sobre negócios na sua sala, e na casa de Nojiko ela adorou a refeição de Sanshi. Disse que era a melhor coisa que ela já tinha comido em toda sua vida, e agradeceu a refeição, mas eles precisavam saber mais informações sobre sua irmã. Então ela contou que sua mãe escondeu elas no porão da casa quando Arlong atacou a vila, e assim que ele chegou, sua arma não serviu. Ele queria um tributo de 100.000 por adulto, e Belmete deu tudo que ela tinha, e até que estava certo, mas Arlong viu 3 pratos na mesa, e forçou ela a contar. Então ela revelou que tinha 2 filhas, que saíram do porão para protegê-la. Já nesse caso era mais de 50.000 por cabeça. Então como ela não tinha grana, disse que pagaria com sua vida para ver suas filhas vivas, e assim ela se despediu dela, e Arlong sem piedade, matou a mãe das garotas. Eles só ficaram sem entender o porquê Nami estava trabalhando com o pirata que matou a mãe dela. Lu ficou pensativo e tentando entender o que houve, e conversando com Zoro, disse que ela era apenas uma criança quando tudo aconteceu, e sabia de alguma forma que ela não era má, e também precisava deles. Arlong por sua vez estava negociando, e dobraram o preço da proteção, mas depois que ele entregou o dinheiro, Nemuse disse algo sobre os homens peixes serem inteligentes, e isso deixou Arlong irritado, já que havia um preconceito entre humanos e homens peixes, e mesmo Jinbe, o poderoso homem peixe Shichibukai trabalhando para o governo, Arlong não representava ele, pois não servia a ninguém, apenas a si mesmo.
Isso fez o chefe da marinha até devolver boa parte da grana, porém Nami agora queria fazer o acordo com Arlong. Era algo próximo a 100 milhões de berris, e parece que ela já tinha toda essa grana, então ao amanhecer, ela entregaria o dinheiro para ele, e ele teria que cumprir a parte do acordo que até agora é um mistério. Colby no bar bebendo acabou revelando para Elmepo que Garp, o vice-almirante, era avô de Luffy do Chapéu de Palha, e isso foi uma informação interessante, só que o barman ouvindo sobre o Chapéu de Palha, disse que um garoto passou por ali, e venderia essa informação, já que estavam precisando. Jazef estava tentando enrolar o vice-almirante para não passar informações. Segundo ele, brigas de família não levariam a nada. Dizendo para ele lembrar o que houve com o Gold Roger, mas os garotos chegaram e passaram informação para ele, e o destino agora eram as Ilhas Konami. Continuaria o seu plano e caçaria seu neto mesmo assim, e na casa de Nojiko, Usopp se preparava para enfrentar o pirata Arlong e seu bando de homens-peixes, só que Sanji teve que tapar a boca do palhaço para poderem trabalhar em paz. Nami foi até o túmulo de sua mãe e desenterrou o caixão, só que sua irmã chegou, achando absurdo ela fazer aquilo, mas na verdade aquilo era um baú que estava cheio de dinheiro, e aí para sua irmã, finalmente ela contou a verdade. Quando era criança ela fez um acordo com Arlong que queria trabalhar para ele, mostrando que poderia ajudá-lo, pois sabia desenhar muito bem mapas, e na verdade ela queria que ele vendesse a Vila Kokoyashi, então ela teria que juntar 100 milhões de berris e isso era o acordo. Então todo esse tempo ela juntou toda a grana e agora compraria a vila e a liberdade das pessoas. Escondeu isso de sua irmã para protegê-la, só que Arlong não deixaria isso acontecer, enviando Nezumi e os homens da marinha para confiscar todo aquele dinheiro, e como Nami não tinha como provar de onde veio toda aquela grana, eles levariam assim. Então toda a grana que ela demorou anos para juntar, foi roubada novamente pelo mesmo pirata, e o pior que ela sabia o que Arlong iria fazer. Em sua reunião com os Homens-Peixe, disse que hoje era o dia que liberariam sua fúria no mundo e começariam pela Vila Kokoyashi. E assim deu a ordem para seus homens matarem todos os humanos da vila, e Nami na sua fúria e ódio de Arlong, queria tirar sua tatuagem na Mahan, e nessa Luffy a impediu, e na sua tristeza ela pediu ajuda para ele, e assim o pirata de borracha deu a ela o seu bem mais precioso, o chapéu de palha, e disse que ajudaria ela com toda certeza. Vendo o bando de Arlong invadirem a vila, e agora começaria uma guerra. Na verdade a tatuagem de Nami foi feita na Mahan, e ela era uma escrapa, para desenhar os mapas para ele dominar os mares. Então o bando do Chapéu de Palha chegaram à vila e a cidade estava toda destruída, e agora os moradores sabendo o que houve e como Nami defendeu a vila, eles lutariam por ela. Então Luffy disse que não, que a luta era um deles, e o seu bando iria lutar. Só precisavam achar a fraqueza do Homem-Peixe, que era prova de balas, mas assim que achasse, ele iria dar um socão nele. A marinha queria saber das ações do capitão Nezumi e o porquê uma vila foi atacada, e eles não fizeram nada, e Arlong fazia o que bem entendia por aqueles lados. Bom, ele botou a culpa dessa vez no pirata de chapéu de palha chamado Luffy, e ele tinha acabado com uma vila inteira. Colby disse que isso era mentira, pois Luffy nunca faria isso, mas eram palavras de um capitão contra um cadete. Mas o vice-almirante disse para ele parar de arrogância, pois agora só queria saber onde estava Luffy. Ele chegou depois do ataque das bombas de fumaça de Usopp ao bando dos Homens-Peixe, e agora o plano deles era lutar e Luffy e Nami achar Arlong. Mas antes tiveram que passar por todos os Homens-Peixe, porém Sanji, Zoro e Usopp estavam ali para lutar e ajudaram eles a chegar à sala de mapas, onde Nami ficou presa até os 12 anos, trabalhando para Arlong, e pegou o mapa para saírem de lá. Só que Arlong chegou com sua Kiribashi, uma gigantesca espada, e não deixariam eles saírem. Já Usopp fugia de um homem-peixe que cuspia uísque como se fosse uma metralhadora, e Zoro e Sanji disputavam para ver quem derrubava mais homens-peixe. Já Arlong estava com aquele papo que iria dominar o mundo, já que tinha todo o conhecimento de mapas feito por Nami, e que, em resumo, ele disse que ela também o traiu, mas na verdade ele nunca iria libertá-la. Ele queria saber do futuro rei dos piratas se ele iria usar ela também. Mas Luffy quebrou a espada Kiribashi dele com suas mãos, e disse que Nami era uma pessoa com sonhos, e não um objeto, e ele era igual aos outros idiotas maus que ele deitou na porrada, e iria fazer o mesmo com ele, deixando Nami escapar, pois a conversa de Arlong era com Luffy. Usopp ainda passava apertado com o cuspidor de uísque,
e Sanji e Zoro derrubavam os homens-peixe, apesar do espadachim não estar 100%. Mas o palhaço disse que ajudariam eles, pois seu corpo estava perto, mas o que ele fez foi apenas enganá-los, recuperar e meter o pé de lá, pois segundo ele tinha coisas para fazer. Já Usopp usou sua velha tática de fingir-se de morto, e depois usou suas balas flamejantes. Aproveitou que o cara bebia um uísque e tacou fogo no homem-peixe, pena que não tinha ninguém lá para ver, pois dessa vez foi verdade. Porém agora Sanji e Zoro iriam lutar com Kurobe, que tinha o poder do karatê, e já começaram a luta passando apertado para ele. Luffy mesmo com seus poderes da fruta do diabo não era páreo para o homem-peixe, pois seu Gomu Gomu no pistol quebrou os dentes, mas rapidamente, Arlong fez crescer de novo. Então Luffy achou sua fraqueza, na verdade não podia derrotá-lo, mas sim destruir tudo que ele construiu, e naquela sala de mapas começou a destruir os pilares, deixando Arlong muito irritado. Já Sanji, igual Luffy, começou a gritar os seus ataques contra Kurobe, e deu super certo. Venceu o Homem-Peixe com suas bicudas, e na sequência o Soap chegou, que conseguiu derrotar apenas um pirata. E por fim Nami chegou abraçando seus amigos, deixando Sanji de lado. O problema agora era que o Arlong Park estava desmoronado. E Luffy ainda continuava lutando com o Homem-Peixe de maior recompensa, e agora Luffy usou o Gomu Gomu no Gatling com vários socos e depois o Gomu Gomu no Ono, o super chute que até destruiu o Arlong Park, e ainda derrubou o pirata para os últimos andares da construção. O Arlong Park restou apenas cinzas, e dela o pirata de borracha surgiu, dizendo que Nami era sua companheira e sua amiga, e também fazia parte do seu bando. Todos lá ficaram felizes pelo capitão do chapéu de palha ser resistente à peça, e agora era hora de comemorar. Sanji então fez um banquete para toda a vila, chavecando a irmã de Nami, e na sequência a velha rivalidade com o Zoro. Já Usopp fez o que faz de melhor, contaram suas histórias inventadas, porém a festa acabou pois Garp chegou, e as ordens eram para prender todo mundo pela destruição da vila, só que Colby não obedeceu às ordens. Disse ao vice-almirante que não, e sim o bando de Arlong, e Elmepo também discordava de suas ações. Pois bem, os outros marinheiros não discordavam, e Garp ficou encarando seu neto, e daria sua última chance para ele desistir, e como Luffy disse a ele que sempre foi um pirata, começaram a lutar. E olha, o vice-almirante realmente era forte, pois Luffy não aguentou muito os ataques, e mesmo tentando fazer o Gomu Gomu no Rocket no seu avô, ele o derrubou com facilidade, e segurou Luffy pelo pescoço, mas nessa o seu neto disse para ele, que podia bater o quanto quisesse, que ele iria sim para Grand Line encontrar o One Piece e ser o rei dos piratas, dando uma risada que lembrava Gold Roger, e nessa ele soltou Luffy e também começou a rir. Depois liberou todo mundo do chapéu de palha, pois tinham que ir atrás dos verdadeiros criminosos, mas o lance é que isso não se passava de um teste. E apesar de ser um teste estranho, Luffy passou, só que agora estava por conta própria, mas segundo ele não, pois agora tinha seus companheiros. No dia seguinte Nami então se despediu de sua mãe e de sua irmã. Jacob trouxe um presente para Luffy, um cartaz de procurado, algo que ele sempre quis e era a maior recompensa de Vestlui. Dando outro adeus em Luffy, pois agora seriam difícil se encontrar novamente, e Luffy mostrou o cartaz para seus amigos. Ele valia agora 30 milhões, mais que qualquer pirata de Vestlui, então teriam que ir para Grand Line, senão seriam alvos fáceis. A dona do bar que ele frequentava quando criança ficou sabendo e ficou feliz pelo cartaz. A senhorita Kaya também, já que no cartaz também estava Yusuf, e o chefe Zef nada de surpresa, pois sabia que o garoto dava trabalho. Já o palhaço se importou bastante, pois era a maior recompensa ainda maior do que o dele e também da Capitã Alvida, e seu avô até ficou surpreso com o primeiro cartaz de seu neto. E a punição para os seus cadetes era ter um treinamento, para se tornarem fortes e já que queriam enfrentar Luffy e Zoro, esse era o caminho. Já o Shichibukai Minhao encontrou o bando de Shanks e foi levar o cartaz para ele do seu filho de criação, que finalmente se tornou um pirata e isso era o sonho dele, e até iriam comemorar, e olha que Minhao iria beber com eles. Já no Gongari, agora teriam um pedacinho da casa para Nami recordar como presente, e o presente que Luffy ganhou foi o símbolo do chapéu de palha no pano do mastro do navio, que deixou ele ainda mais agitado e feliz. O destino agora era Grand Line, mas antes teriam um rito de partida, onde todos iriam dizer o que queriam encontrar e Sanji disse que era o álbum.
Luffy quer ser o rei dos piratas e Zoro ser o maior espadachim do mundo, Nami desenhar o mapa do mundo e Usopp se tornar o maior guerreiro do mar. Terminando assim a primeira temporada de One Piece, com o importante personagem do anime Smoke queimando o cartaz de procurado de Luffy. E essa foi a série sensação do ano da Netflix. O próximo vídeo espera por vocês. Este é o canal Sem Filmes Sem. Olá Suave. Fui.